Plano de saúde com carência de 6 meses para parto. Será que existe? Como é que funciona essa regra? Eu vou explicar para vocês agora, acompanhem. Diz a lei dos planos de saúde que o prazo máximo de carência para parto a termo é de 300 dias e parte expressiva das operadoras de saúde terminam seguindo essa regra e colocando nos contratos que o prazo de carência para parto a termo é de 300 dias. Acontece, contudo, que tem algumas situações que a gente precisa diferenciar e entender. A primeira delas é o que é parto a termo? Olha, a ciência diz que parto a termo é aquele que acontece a partir da 37ª semana de gestação. E, portanto, quando a gente está falando de um parto da 36ª semana para antes disso, esse parto não pode ser considerado como um parto a termo. Não é assim que a ciência o classifica e, portanto, parto a termo é só aquele que ocorre a partir da 37ª semana de gestação. Mas, Elton, por que isso é tão relevante? Isso faz absoluta diferença para um advogado especialista em plano de saúde. Por quê? Porque nas situações onde o parto teve que ser realizado da 36ª semana para antes, como ele não é um parto a termo, o prazo de carência então passa a ser de 180 dias no máximo. Em algumas situações é possível até interpretar que se existe risco à criança e se existe risco à gestante, nesses casos, por exemplo, muita gente como eu interpreta inclusive que o prazo legal de carência mesmo seria de 24 horas e, portanto, 24 horas depois da contratação do plano de saúde seria possível exigir isso da operadora. Mas eu também entendo que parte da jurisprudência, das decisões judiciais a respeito, que eu acompanho como professor de direito, entendem que nessas situações o prazo de carência pode ser aplicado de 180 dias e, portanto, é preciso tomar muito cuidado, porque, claro, dentro da justiça existem essas posições divergentes. Agora, se o seu caso passa de 180 dias, ou se no seu caso, por exemplo, já está muito evidente que será difícil, por exemplo, manter uma gestação até a 36ª semana, e então você pode ter um benefício se contratar um plano de saúde, dependendo do tempo da gestação, você pode ter um benefício de contratar um plano de saúde e até eventualmente ter a cobertura do seu parto. É sempre muito importante que, sendo o seu contrato com cobertura de obstetrícia, por exemplo, para cobrir o parto, você depois inclua a criança no plano de saúde dentro dos 30 primeiros dias de vida. Isso é essencial porque, nessa circunstância, a criança então terá a cobertura integral pela operadora sem qualquer carência. Bom, eu espero ter ajudado e jogado luz a esse respeito para vocês, porque existe aí uma polêmica, uma diferenciação entre o parto a termo, que é de 300 dias, o parto que não é a termo, que é aquele antes, então, da 37ª semana, a partir da 36ª para antes, e isso, como eu expliquei, vai mudando a forma como a justiça interpreta e como a lei enquadra esse tipo de caso. Desejo que tudo corra muito bem para você, muito sucesso e até o próximo vídeo.